Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus na Epístola de Tiago, capítulo 4, versos de 13 a 17. Epístola de Tiago, capítulo 4, versos de 13 a 17. Assim diz a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Se Deus quiser, esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, esse é o momento que desejamos ouvir unicamente a tua voz. Assim sendo, pedimos que tu venhas usar-me com a finalidade de fazer com que cada um de nós venhamos a ouvir de fato, de verdade, a tua bendita voz. Que assim seja, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Se Deus quiser. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que no século XV, depois de Cristo, com o advento do Renascimento na Itália, filosofias antropocêntricas surgiram, ou filosofias que tinham como propósito pôr o homem como centro de todas as coisas, questionando a religião da época, que enaltecia e propalava, por conseguinte, o teocentrismo, que tem Deus por centro de todas as coisas. Assim sendo, podemos dizer que até o século XV, majoritariamente, Idade Média, a ideia que se tinha, considerando-nos a consciência do homem ocidental, era de que Deus é o centro de todas as coisas. A partir do século XV, com o advento do Renascimento, volto a ressaltar, o homem ocidental, de maneira paulatina, foi sendo tomado pelas filosofias antropocêntricas. E quando nós observamos, a partir de então, historicamente falando, nós vamos perceber um cenário precisamente no Ocidente, onde muitas pessoas já estavam sendo seduzidas por tais filosofias
e por conseguinte já estavam questionando o governo de Deus, a soberania de Deus. Isto é, que tudo acontece nesta ambiência física de acordo com a vontade de Deus. O resultado disto, hoje, é uma humanidade destituída da consciência de que a mesma deve viver nesta ambiência física, nesta existência, entendendo que nada, absolutamente nada acontece sem que Deus tenha determinado. O homem passou a entender, em função destas filosofias, que o mesmo deve viver a partir dos seus intentos, dos seus desejos, independente do que a palavra de Deus ressalta, ensina. A epístola de Tiago, vocês sabem, foi confeccionada entre o ano 44 depois de Cristo, e nela encontramos algumas exortações, como a exortação do capítulo 4, versos de 13 a 17, que é uma exortação contra a presunção humana. Ou por que não dizer, uma exortação contra a autonomia humanista, contra a consciência de que o homem é o centro de todas as coisas, contra a consciência de que o homem pode viver nesta vida sem estar se submetendo à vontade de Deus. Tiago, precisamente no verso 15 do capítulo 4, vai dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não podemos viver nesta ambiência física sem entendermos que todas as coisas que acontecem, acontecem de acordo com a vontade de Deus. Daí a razão de Tiago dizer que antes de qualquer coisa, ou de fazermos, melhor dizendo, qualquer coisa, devemos dizer, vamos fazer, se Deus quiser. Surge aqui uma pergunta, já que já entendemos que os versos de 13 a 17 é uma exortação. A pergunta é, quem Tiago está exortando nos versos de 13 a 17 do capítulo 4 de sua epístola? Segundo alguns estudiosos, Tiago está exortando alguns cristãos judeus comerciantes, provavelmente nômades, o que nós chamamos hoje de mascates, é o que indica o verso 13. O verso 13 indica que estes judeus, cristãos, comerciantes, viviam montando barracas e desmontando barracas de cidade em cidade. E Tiago exorta-os, destacando duas coisas. A primeira coisa, a não confiarem primeiro em si mesmos. A expressão aí do verso 13, amanhã iremos, indica que estes comerciantes cristãos judeus montavam as suas barracas e desmontavam as suas barracas de cidade em cidade, centrados em si mesmos. Então Tiago exorta-os, primeiramente, a não confiarem em si mesmos. A expressão, volta a dizer, iremos, indica autoconfiança, autossuficiência. Ou por que não dizer, alguém que vive na vida adotando a ideia de que tudo quanto ocorre de acordo com o que o homem estabelece, e não de acordo com o que Deus estabeleceu.
Segundo, Tiago exorta-os a não confiarem em seus planos, em seus projetos pessoais. Verso 13, parte A, encontramos isto na expressão: iremos a tal cidade e lá ficaremos um ano fazendo muitos negócios e ganhando muito dinheiro. Tiago exorta esses irmãos nossos do passado, primeiro, a não confiar em si mesmos. Segundo, a não confiarem em seus planos, seus negócios, mas em Deus. A viverem montando e desmontando as suas barracas de cidade em cidade, centrados unicamente em Deus, rendidos a Deus, certos de que tudo quanto ocorre nesta ambiência física, nesta existência, ocorre de acordo com o que Deus prescreveu. Assim sendo, devemos viver neste mundo, antes de fazermos qualquer coisa, dizendo: vamos fazer, vai acontecer, vai dar certo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Uma observação com relação a isto, que nós precisamos fazer, é que Tiago não está condenando confiarmos em nossas capacidades, em nossos talentos, e muito menos planejarmos como devemos viver. Tiago não está, portanto, condenando que devemos confiar em nossas capacidades ou em nossos planejamentos. Tiago está condenando que não devemos pôr Deus no escanteio da nossa existência, como se tudo dependesse de nós, unicamente de nós, como se as coisas viessem a acontecer a partir de nós, como se Deus não existisse, como se Deus não coordenasse todas as coisas que acontecem em nossa vida. Surge aqui outra pergunta: mas por que Tiago exorta-os a serem totalmente dependentes de Deus, ou seja, a apostarem em Deus e não neles mesmos, como aponta o verso 15? Primeiro, porque as pretensões humanas muitas vezes são fundadas no desconhecido, no amanhã, tempo desconhecido. A primeira razão, segundo Tiago, destes comerciantes judeus cristãos do primeiro século depois de Cristo, de não confiar em si mesmos, e de nós também não confiarmos em nós mesmos, em nossos planos, em nossos projetos, é porque nós não sabemos o que haverá de acontecer conosco amanhã. O amanhã é um tempo desconhecido. As pretensões humanas muitas vezes são fundadas no desconhecido, no amanhã. Tempo desconhecido é o que destaca os versos 13 e 14 em sua parte A. Vejam aí, versos 13 e 14. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Esses comerciantes estavam se gloriando, tendo em vista o que imaginavam ter, possuir, como se fossem capazes de determinar o curso da própria história. Estavam enganados, equivocados. O que significa? Que não é a nossa vontade que determina o curso da nossa história, mas a vontade de Deus. É o contraste entre o verso 13 e 15. No verso 13, nós temos indivíduos centrados em si mesmos. No verso 13, nós temos indivíduos que estavam apostando no que tinham, nos seus recursos. No verso 15, nós temos Tiago chamando esses indivíduos a confiarem unicamente em Deus.
Por quê? Amanhã, ou o amanhã, não pertence a mim nem a você, mas a Deus. No verso 13 temos a vontade do homem, no verso 15 temos a vontade de Deus. Tudo depende da vontade de Deus e não da vontade do homem. As razões: primeira, nós não controlamos o tempo. Segunda, nós não somos agentes do tempo. Eu e você, nós não controlamos o tempo. Nós não somos agentes do tempo. A nossa vida está nas mãos totalmente de Deus. Não há ninguém capaz de desvendar o que há de acontecer amanhã. Tiago usa este argumento com o intuito de dizer o seguinte: vocês devem viver fazendo o que vocês fazem, viajando de cidade em cidade, montando e desmontando as suas barracas, com o propósito de venderem os seus produtos, sabendo que tudo depende da vontade de Deus. Em outras palavras, saiam de onde vocês estão, com seus panos, dizendo: vai acontecer, se Deus quiser. Somos dependentes de Deus. As coisas acontecem em nossa vida de acordo com a santa e perfeita vontade de Deus. Tudo quanto ocorreu, que está ocorrendo e que vai ocorrer na minha vida e na sua vida, tem a ver com o que Deus determinou, tem a ver com a vontade de Deus. Vontade esta no que diz respeito a mim e a você, ou no que diz respeito a mim e a sua individualidade na história, já determinada. Eclesiastes, capítulo 3, versos de 1 a 8, ensina que Deus é o controlador do tempo, é o maestro do tempo. O tempo é controlado, é governado por Deus. Deus, meus irmãos e minhas irmãs e meus irmãos, é quem sabe o que vai acontecer comigo e com você amanhã ou depois de amanhã. Daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Nós temos que viver nesta vida, considerando os nossos planos, o que pretendemos fazer, cientes de que tudo depende da vontade de Deus. Não depende do nosso desejo, não depende da nossa vontade, não depende do nosso querer. E por isso que antes de pormos os nossos projetos, os nossos planos em ação, devemos dizer: Deus, se o Senhor quiser, há de dar certo. Você faz isto? Você faz isto? Ou seja, você, antes de fazer qualquer coisa nesta vida, consulta a Deus, conversa com Deus. Às vezes nós agimos de maneira precipitada e imediatista. Nós não consultamos, nós não colocamos a nossa vida diante de Deus e pedindo que venha orientar-nos, consolar-nos. Nós precisamos entender, meus irmãos, que tudo, absolutamente tudo que ocorreu, que ocorre e que há de ocorrer conosco, tem a ver com a vontade de Deus. Contudo, o homem ou a humanidade sempre explicitou o seu desejo de controlar o tempo. Algumas coisas evidenciam isso. Primeira, o cinema, os filmes. O primeiro filme que evidencia o desejo do homem de controlar o tempo é de 1960, A Máquina do Tempo. 25 anos depois, portanto, em 1985, veio o que ficou mais conhecido, De Volta para o Futuro.
1989 teve o segundo filme. 1990, o terceiro filme, De Volta para o Futuro. 1985. 1989 e 1990. Estes filmes evidenciam o desejo do homem de controlar, de dominar o tempo. E aí nós podemos dizer que tem a ver com o desejo e não com a realidade. Que tem a ver com a vontade e não com o fato. Porque o homem não é capaz de governar o tempo. Isso tem a ver com dramaturgias, com ficções, estampadas nas telas dos cinemas. Não com o que é fato, não com o que é factual, não com o que é real. Porque nós sabemos que é Deus que controla o tempo. Tudo ocorre na minha vida e na sua vida, de acordo com o que Deus determinou. A segunda coisa que evidencia o desejo da humanidade ou dos homens de controlarem o tempo são as pseudo-profecias, as falsas profecias. Você sabe, Nostradamus, que foi um médico francês da Renascença, que viveu de 1503 a 1556, trouxe a profecia de um cataclisma em agosto de 1999, o que trouxe a ideia de que o mundo não passaria do ano 2000. Antes do ano 2000, vocês sabem, a humanidade vivia apreensiva, pensando que o mundo haveria de acabar no fim de 1999. Eu me lembro que no fim de 1999, algumas pessoas já estavam certas de que o mundo haveria de acabar, fundadas nesta pseudo-profecia de Nostradamus. Isso evidencia o desejo do homem de controlar o tempo, de maestrar o tempo. Vocês sabem também que os maias, por meio de uma profecia, disse que o mundo haveria de acabar em 21 de dezembro de 2012. Filmes e mais filmes, retratando esta interpretação, esse entendimento, esta profecia maia acerca do fim do mundo. Isso evidencia nas entrelinhas que o homem sempre teve o desejo de controlar, de maestrar o tempo, de poder dizer a si mesmo: eu sou quem determina o que vai acontecer comigo na vida. Mas a gente sabe, volto a dizer, que isso tem a ver unicamente com desejo, com uma vontade, e não com o que é factual, e não com o que é real. Pois o mundo não acabou, mas o pânico tomou conta de muitas pessoas, tanto no fim de 1999, como no fim de 2011. Meus irmãos, nós temos que nos desvencilhar de todas estas coisas, com o propósito de fazermos como Davi fazia, quando mesmo se curvava diante de Deus, dizendo: o meu futuro está nas tuas mãos, livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Salmos 31, verso 15. Nós temos que ter a consciência de que tudo tem a ver com a vontade de Deus. E antes de colocarmos o pé para fora da nossa casa, nos curvarmos diante de Deus e dizermos: Deus, a nossa vida ou a minha vida está em tuas mãos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, mas eu não posso deixar de viver. Eu não posso deixar de trabalhar. Eu não posso deixar de montar as minhas barracas e desmontar as minhas barracas. Eu tenho que continuar vivendo. Por isso, Deus, eu coloco a minha vida em tuas mãos, os meus negócios, tudo o que eu vier a fazer nesta vida, eu coloco em tuas mãos. Tu sabes o que há de acontecer comigo, e eu me descanso no Senhor. Mas ainda, em segundo lugar, os judeus
cristãos comerciantes, nômades, são exortados por Tiago a serem dependentes de Deus, a viverem dizendo: se Deus quiser, antes de fazerem qualquer coisa nessa vida, assim como nós, porque somos finitos. A humanidade é finita, ou seja, morremos. Deste modo, a finitude humana atesta a nossa impotencialidade. Primeiro, porque nós não conhecemos o amanhã. Segundo, porque nós morremos. Nós somos finitos. Somos impotentes. É o que destaca o verso 14. É a sequência do verso 13. Tiago vai dizer: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós devemos viver dizendo: se Deus quiser, vamos fazer tais e tais coisas. Porque nós morremos e podemos morrer a qualquer momento. Isso significa que nós somos impotentes. Nós morremos. A humanidade passou a morrer com a desobediência de Adão, com a queda. A queda fez com que nós passássemos a morrer. A morte é uma realidade, não uma possibilidade. E Tiago está dizendo que nós, tendo-nos esta consciência, devemos estar diante de Deus, dizendo: Deus, a minha vida, a vida da minha casa, está em tuas mãos. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu não sei se amanhã meu pai vai estar vivo, se minha mãe vai estar viva. Eu não sei se amanhã eu vou ter saúde para fazer o que eu estou pretendendo fazer. Tu sabes. Tu sabes. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que entender que nós somos impotentes. Nós somos impotentes. Nós necessitamos de Deus. Nós necessitamos de Deus. Nós não podemos viver nesta vida entendendo-nos que somos super homens, super pessoas. Pessoas impassivas de dor, de sofrimento, de morte. Quantos batem no peito e dizem: eu faço porque eu posso. Eu sou intocável, eu sou imbatível, eu sou impenetrável. E aí a vida vem e passa por cima destes sem um pingo de piedade. E a dor toma conta. As frustrações. Sabem por quê? Porque não entenderam que são passivos de morte. Que a vida pode durar para eles 10, 20, 30, 60, 80 ou mais anos. Quantas pessoas que estavam convivendo com você há 2 anos, há 3 anos, ou quem sabe há um mês que não está mais. Pessoas que estão mortas hoje, cheias de sonhos, de planos, quando estavam vivas. A morte, meus irmãos, esta vulnerabilidade que faz parte da nossa condição de ser, deve fazer com que venhamos a entender que precisamos nos colocar diante de Deus e dizermos: Deus, cuida de nós. Cuida de nós. Me vem à mente
A história do homem rico e insensato, que fez fortuna e traçou planos para o futuro, esquecendo que naquela mesma noite podia lhe ser requerida sua alma. Como bem ressaltou Jesus, registrado por Lucas em seu Evangelho, no capítulo 12, versos de 16 a 21. Um homem insensato, insano. Segundo Jesus, porque imaginou que podia viver sem ser passivo de morte, e por conseguinte, de prestar contas a Deus depois da morte. Tem muita gente vivendo como se a morte não fosse chegar, como se um dia não fosse prestar contas a Deus. Pessoas que estão vivendo como desejam viver, como pensam viver, como querem viver. Estão cheias de si mesmas, porque possuem o que a sociedade diz ser capaz de dignificar pessoas, gente no contexto social em que estamos inseridos. Tem muita gente vivendo um engano acerca de si mesma, tem muita gente vivendo uma ilusão. Pessoas que não estão ainda cônscias de que são efêmeras. Eu me lembro que, segundo ano do curso que fiz para ser pastor, um dos meus professores fez questão de que eu e os meus colegas ficássemos pelo menos durante 3 meses fazendo uma visita por semana a um hospital. E a gente não entendeu a razão. De início, nós só fomos entender depois. Isso porque, quando passamos a lidar com as pessoas enfermas, nós fomos conduzidos à consciência de que nada é mais importante nessa vida do que sermos fiéis a Deus. Me lembro de ter chegado em um determinado dia em uma enfermaria do hospital e de ter me encontrado com uma moça de aproximadamente uns 35 anos de idade. Já havia sido desenganada pelos médicos. E ali eu abri a palavra de Deus, apresentei o Evangelho de Jesus, e ela conseguia proferir algumas palavras ainda. E me lembro perfeitamente do que ela dizia. Eu vou viver muito tempo ainda. Eu já tinha ciência de que ela não viveria mais uma semana. Você quer saber quem você é? Vai até um hospital. Tem muita gente fugindo da realidade dos hospitais, que propagam quem nós somos. Tiago está dizendo a esses cristãos, comerciantes judeus do primeiro século: não vivam como vocês estão pretendendo viver. Sabem por quê? Porque vocês nem sabem se vocês vão estar vivos amanhã. Vivos vocês estão nesta cidade que vocês estão hoje, mas amanhã vocês não sabem se vocês estarão vivos. Nós não voamos, nós não somos super-homens, pessoas de aço, impenetráveis. Isto fica para os filmes de ficção. Nós não voamos.
Nós não voamos, meus irmãos. Nós não voamos. Eu não sei quantos de vocês conhecem o desenho animado Buzz Lightyear. Eu já assisti algumas vezes. E me lembro de um episódio onde o Buzz imaginou que podia voar. E os amigos diziam, não, você não voa. E ele, não, eu vou. E resolveu ir até um penhasco. E se jogou do penhasco, imaginando que podia voar. E caiu, e caía, e caiu. Se chocou com o chão. Sabem por quê? Porque não voava. Tem muitos de nós sofrendo da síndrome de Buzz Lightyear. Pensamos que voamos, mas não voamos. E por isso que muitas vezes nós nos arrebentamos na vida. Não reconhecemos a nossa fragilidade, que somos de carne e osso, que possuímos sentimentos, que dependendo das circunstâncias vamos ser machucados. Nós precisamos viver nessa vida reconhecendo quem somos, com a finalidade de reconhecermos quem Deus é. Já ressaltou João Calvino, o célebre reformador do século XVI. Deus é soberano, Deus é infinito, nós somos finitos, então o finito deve se agarrar no infinito. Eu devo me agarrar em Deus, estar em Deus. Nós não voamos. Moisés no Salmo 90 vai destacar isso, precisamente no verso 10. A intenção do Salmo 90, eu já disse aqui em outro momento, é fazer com que tenhamos a consciência de que nós precisamos de Deus, porque somos finitos, porque morremos, cansamos. Deus não morre, Deus não cansa. Em terceiro e último lugar, Tiago exorta esses cristãos, judeus, comerciantes do primeiro século, a viverem na vida dizendo, se Deus quiser, entendendo que devem viver, crendo que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, porque viver sem atestar dependência a Deus é jactância, é soberba, é o que destaca o verso 16. Agora, entretanto, depois de ter dito isto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Quem não vive entendendo que é incapaz de desvendar o amanhã, quem não vive entendendo que é passivo de morte, por conseguinte, passando a viver como se Deus não existisse, como se fosse autossuficiente, não passa de um soberbo, de um presunçoso, de um arrogante, de um insano, de um inconsequente, de um desvairado. Atestar que necessitamos de Deus e que precisamos de Deus, subscrevermos que necessitamos de Deus e precisamos de Deus, é sermos humildes, é reconhecermos quem somos. Segundo João Calvino, viver sem ser dependente de Deus é roubar a Deus o direito de governar, como também se jactanciar disto. Nós precisamos entender que devemos viver de joelhos, curvados e curvadas diante de Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Deste modo, podemos trabalhar, viver neste mundo tão complicado, tão perverso, certos e certas de que Deus é por nós, de que Deus cuida de nós. O índice de transtornos
psíquicos hoje, talvez tenham o nome falta de confiança em Deus e excesso de confiança em si mesmo ou no homem. Gente que pensa que tem a ver com o que é na vida, o sucesso ou o insucesso. Gente que pensa que tem a ver com o que tem na vida, o insucesso e o sucesso. Gente que joga toda a responsabilidade para si. Eu não estou dizendo que nós somos isentos, ou que estamos isentos do que viemos a fazer, não é isso. Eu estou dizendo que tem a ver com a vontade de Deus, e não com a minha, não com a sua. E por isso devemos viver descansados em Deus. O que vai acontecer comigo eu não sei. Tu sabes, Senhor. O que vai ser de mim eu não sei, Tu sabes, Senhor. Eu concluo esta mensagem com o verso 17. Já que no verso 17, Tiago conclui com a ameaça: se alguém souber que uma coisa está errada e continua fazendo-a, peca. Esta conclusão traz de volta o contraste entre os que sabem, mas não fazem, os que ouvem, mas não praticam, os que têm fé, mas não têm obras. É o contraste entre o saber e o não fazer. Se você sabe que tudo tem a ver com a vontade de Deus, já que você não é capaz de conhecer o amanhã, já que você morre, portanto tudo tem a ver com o que Deus determinou com relação a você. Você deve viver nessa vida certo e certa disto. Quando nós não vivemos assim, segundo Tiago, nós pecamos. Deus amado, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de ouvirmos a tua santa e bendita palavra. Ó Deus, que de fato e de verdade venhamos a viver certos e certas de que tudo na vida depende do Senhor. Tem a ver com sua vontade. Ensina-nos a viver dizendo: se Deus quiser, se o Senhor quiser, nós vamos continuar comendo, vivendo. Se o Senhor quiser, as coisas vão fluir em nossa vida. Se o Senhor quiser, as coisas vão acontecer em nossa vida. Se o Senhor quiser, tudo vai dar certo. Se o Senhor quiser, ó Deus, ensina-nos a ficarmos descansados. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém.